Você é daquela pessoa que começa o dia com uma lista de tarefas semelhante a essa e chega no final do dia e não consegue concluir praticamente nada? Então, eu entendo você. Eu também tenho vivido isso e tenho buscado formas de ser mais produtivo. E foi lendo esse livro aqui, ó, chamado A Única Coisa, um excelente livro que eu até indico vocês. É um livro que nos ajuda a entender que produtividade não é fazer muito, é fazer aquilo que realmente tem impacto, que vai poder mudar toda a rotina do dia, é focar realmente em uma única coisa. É a proposta desse livro. Você não vai fazer muitas coisas, você vai focar em uma única coisa, que a partir dessa única coisa você começa a ter resultados em muitas outras coisas. Esse livro traz também o princípio de Pareto, que a gente vai falar aqui, que é reduzir o foco para ter mais produtividade. Então, pessoal, se você gosta desse assunto, produtividade é algo que te chama atenção, fica nesse vídeo que a gente vai bater um papo interessante sobre um capítulo desse livro, apenas um capítulo, que eu já tirei tantas informações, 4 ideias mesmo que eu já vou implementar na minha vida. Tá? E tenho certeza que vai ter mudança, porque muitas pessoas que eu tenho seguido têm falado desse livro e da mudança que esse livro propôs na vida delas, e eu tenho certeza que não vai ser diferente na minha vida, na sua vida. Então, para você que não me conhece, eu me chamo Marcos, sou estudante de psicologia, também sou graduado em contabilidade, mas se você gosta de assuntos ligados à psicologia, à produtividade, autoconhecimento, fica comigo nesse canal, se inscreve, curte os vídeos, compartilha, para que eu possa aqui implementar sempre o meu propósito, que é ajudar pessoas a evoluir, a se curarem das suas feridas emocionais. Então vamos juntos nessa jornada. Eu vou trazer aqui a primeira ideia, que seria reduzir o foco. Começar por reduzir o foco. E eu vou me basear aqui no capítulo 4, onde diz o título, Tudo tem importância igual. Na verdade, esse livro, ele está trazendo a ideia de que essa coisa de colocar tudo na igualdade, isso não existe. E esse livro já traz aqui, ó, algo interessantíssimo. A igualdade é uma mentira. Ele já entra dizendo a verdade. Essa coisa de colocar todas as tarefas de uma forma igual, isso é uma verdadeira mentira. Você pega uma lista com 15 itens e você acha que todos esses itens vão ser iguais durante o dia. E realmente não tem como ser assim. As coisas têm pesos diferentes. Tem umas que têm mais prioridades, outras não. E é isso que a ideia desse capítulo está trazendo. Não existe essa tal dessa igualdade, isso é tudo uma mentira. Se a gente for tratar tudo com a mesma igualdade, a gente não dá conta. A gente começa o dia e a gente vai ali tentando executar as tarefas, só que não adianta, tem coisas que vai tomar mais tempo, tem coisas que é mais complexas. Então, assim, primeira coisa que vocês têm que saber, que a igualdade é uma mentira. Não vá por esse caminho. Esse caminho não é o caminho da produtividade. Outra coisa interessante que fala aqui no livro é: quando tudo parece urgente e importante, tudo parece igual. Se você coloca tudo como urgente e importante, então tudo tem muita relevância e acaba que tudo não tem relevância nenhuma, porque você não coloca ali prioridades, aquilo que é essencial. Ele fala aqui, ó, sobre as pessoas, né, que são os realizadores. Geralmente pessoas, empresários, pessoas que de alta performance, que são os grandes realizadores, ele traz uma frase que diz assim: eles têm uma percepção do que é essencial, que é aquilo que importa. Quem tem muitas ocupações no dia, ele precisa selecionar aquilo que é essencial, aquilo que importa. Por quê? Ele vai direcionar o foco dele naquilo ali. A ideia desse livro da única coisa é você ter um foco principal em algo, para que a partir desse foco principal derive todas as outras coisas. Ele traz também outra frase interessante: as listas de tarefas costumam ser longas
as do sucesso, são curtas. Uma empurra você em todas as direções, a outra o leva numa direção específica. Como eu falei da lista de tarefas, se você coloca tudo como igual, você acaba indo em várias direções. Cada hora você está fazendo uma coisa. Já quando você pega aquilo que é essencial, você está focando, você está indo numa direção específica. E quando você foca, você com certeza vai fazer bem feito e vai dar resultado. Tem até um ditado que diz, quem não foca, desfoca. E é a maior verdade. Quem quer fazer muita coisa, acaba não fazendo nada. Até no início desse livro aqui, tem uma ilustração interessante, que não sei se vai dar para vocês aqui ver. Fala assim, se você perseguir 2 coelhos, aí na outra página, fala assim, ó, você não vai pegar nenhum. Por quê? Vai desviar, você vai desviar o foco. Você está querendo focar em 2 coisas. Não adianta, o ser humano ele consegue focar em uma única coisa. Começou a ter que dividir a atenção, você já não faz bem feito as 2 coisas. Ele traz o princípio de Pareto, que é algo que eu acho interessante. O princípio de Pareto é o princípio 80-20, que afirma que a menor quantidade de causas, inputs ou esforços geralmente leva a maior quantidade de resultados, né? Outputs ou recompensas. Ele dá um gráfico aqui, onde a pessoa, se ela focar em 20%, né, das tarefas, ela vai ter 80% dos resultados. Então, assim, não é o fazer muito, não é o fazer em grande quantidade, é realizar muita coisa no dia. É focar naquelas tarefas principais, onde vai te gerar o maior resultado possível. Então, 20% dessas tarefas do seu dia, se você focar nelas, você vai ter um resultado de 80% daquilo que você está esperando. Não adianta você, eu vou focar em 80%. Se você focar em 80%, o seu resultado vai ser 20%. Então, diminua esse espectro de coisas que você tem que fazer no seu dia, essa lista enorme que você tem que realizar e você não dá conta, diminua ela, foca em pequenas coisas que vai te dar resultado. Mas lógico, não é uma única coisa que você vai conseguir focar. Não. Quando a gente fala em única coisa, a única coisa, por exemplo, da família, a única coisa no trabalho, a única coisa na sua vida física mesmo, a única coisa no campo de estudo. Então você vai definindo aí a única coisa em cada área da sua vida, e à medida que você focar nisso, as outras coisas vão deslanchar. Essa é a proposta do livro e eu vejo que dá muito certo. Muita gente fala que implementou isso e depois teve uma vida muito mais produtiva. Porque a verdade, a maior parte das coisas que a gente faz não traz resultados reais. É quando a gente reduz esse foco, é que a gente passa a produzir mais, passa também a trabalhar com uma mente mais descansada, porque uma mente com essa ideia de multitarefas é uma mente cansada, é uma mente esgotada. Então, assim, pessoas que estão cansadas, estão esgotadas, não produzem, pessoal. O descanso é fundamental, por isso que a gente tem que reduzir o número de tarefas para poder conseguir realizar essas poucas tarefas bem e ter, com isso, um resultado melhor. E depois que você focou, aí a segunda ideia já é ir ao extremo. Vá ao extremo. Mas vá ao extremo de quê? Vá ao extremo daquilo que você focou. Se você já conseguiu definir quais são as principais tarefas do seu dia que você precisa focar, né? Saiu, por exemplo, de 20 tarefas para 5, então agora você vai ao extremo. Você vai focar nelas e vai fazer o máximo possível para realizá-las de forma perfeita. A verdade é que quando a gente fala levar, né, a vida ao extremo, ou naquilo que a gente selecionou ali de atividades, parece assim que a gente está até desequilibrado, que isso não pode ser assim. Na verdade, pessoal, a gente equilibra a vida no todo,
Mas nas coisas específicas da vida que a gente precisa realizar, isso aí a gente precisa focar, tem que dar uma atenção especial, porque senão não adianta, não vai sair bem feito. Porque são nesses momentos que a gente dedica para fazer um trabalho legal, é que o resultado vem. Só que assim, não, volto a repetir, não adianta focar em 1000 coisas, é focar em poucas coisas, e essas poucas coisas bem feitas, com certeza o resultado vai vir, lógico, com consistência, não é focar um dia e no outro dia não fazer. A vida ela requer uma disciplina, requer todo dia manter os bons hábitos, isso é fundamental. Manter o foco em alguma coisa diz muito sobre uma vida de hábito. Você estabeleceu ali o hábito, e esse livro fala sobre isso. Quando você estabelece um hábito, fica tudo mais fácil. Então experimenta já fazer esse exercício. Faça uma lista aí na sua casa das principais tarefas do seu dia e tenta reduzir essa lista ao máximo. A princípio faça isso. Se é 20 tarefas no dia, tenta jogar aí para 10, depois tenta vir para 5 e depois até para uma única coisa, onde você vai focar e dali em diante vai proporcionar que você consiga realizar várias outras coisas a partir dessa única coisa. A terceira dica então seria diga não. Quando você está decidido a focar em uma única coisa ou em poucas tarefas, você vai ter que dizer não para as outras. Você vai ter que falar assim, olha, você não está na minha escala de prioridade. Você não é essencial, fica aí. Eu estou focando em algo que é essencial nesse momento. Então, aprender a dizer não é fundamental. Porque, na verdade, a produtividade é isso. É proteger o seu foco das distrações. Dessas distrações disfarçadas de oportunidade. O livro ele traz essa noção de dizer não é um sinal de clareza. Porque quando você diz não, você diz o que realmente merece ficar. Então, passe a dizer não. A gente muitas das vezes tem dificuldade de dizer não para familiar, dizer não para o trabalho, dizer não para inúmeras coisas do nosso dia a dia. Mas comece também com esse exercício de começar a dizer sim para o essencial e não para as coisas que são distrações na sua vida. E por fim, a quarta ideia, muito importante, não fique preso nessa coisa de ficar ticando listas. Por exemplo, você faz uma lista e quer realizar uma a uma. Pessoal, não dá certo. Não vai dar certo. Não é por aí que a gente vai ser mais produtivo. Eu vejo isso na minha vida. Essa coisa da lista parecia ser uma tortura para mim, porque nunca conseguia realizar aquilo que eu colocava na lista. Mas por quê? O meu foco estava errado. Eu estava focando em muitas coisas, eu estava focando nos 80%. Eu entendi que eu tenho que focar nos 20%. É o 20% que eu vou fazer que vai me dar os 80% de resultado. E isso é libertador. Por quê? Porque a gente fica mais aliviado. Eu não preciso mais fazer essa montoeira de coisa para ter resultado. Porque a gente não suporta. Pensa um bilionário se tiver que seguir uma lista gigantesca e dar atenção a tudo. Não estou falando que eles não trabalham, que eles não esforçam muito, mas eles precisaram entender isso, que eles precisaram reduzir o foco, precisaram entender que se eles não focassem no essencial, eles não iam dar conta de comandar as inúmeras empresas que eles têm. Porque marcar uma lista e ticando aquela lista ali, dá uma ideia realmente de produtividade. Mas isso não quer dizer que você avançou. Às vezes você ticou ali, mas criou aquela ilusão na sua mente que você está sendo produtivo. Mas quando você vai ver o resultado não compensou todo o esforço que você se empenhou para fazer, cumprir aquela lista durante todo o dia. Que realmente esse livro alerta é que o objetivo não é fazer muito, é fazer o que importa. Esse é o grande desafio, a gente entender o que importa na nossa vida. O que tem no meu dia a dia
em que eu tenho que realmente dedicar, realmente me esforçar, o que vale a pena. Ao invés de perguntar o que eu posso fazer hoje, a gente mudar a pergunta para qual o essencial que eu posso fazer hoje? Ou o que é mais essencial na minha vida em que eu tenho que realizar no dia de hoje? Vou começar a fazer esse exercício de selecionar aquilo que você vê que é prioridade. Não aquelas coisas supérfluas que você pode deixar para depois. Pessoal, pequenas atividades que às vezes você pode até terceirizar, ou você pode fazer depois, ou pegar só no final de semana. Essas coisas você tem que ter na mente, que você tem que deixar para lá e focar naquilo que vai te dar resultado. E aí, pessoal, quando você entende isso, a sua lista, ela não vira uma prisão, ela acaba virando um guia. Você tem ali um guia onde você vai nortear a sua vida. Porque ficar preso numa lista de 20 a 30 tarefas para realizar num dia, isso é uma prisão. Isso é um estresse que gera na gente, é insuportável. Agora, quando você tem um guia, eu tenho um guia de coisas essenciais. E ali você vai fazendo durante o dia e a partir dali vai deslanchando outras coisas na sua vida e você, sem perceber, você passa a se tornar uma pessoa mais produtiva. Porque você focou naquilo que era para focar, naquilo que era o essencial, naquilo que realmente dá resultado. Não negligencie esse princípio de Pareto. Esse princípio realmente funciona e funciona em tudo na sua vida. Começa a pegar vários setores da sua vida e a focar somente naqueles 20%. Você vai ver como que você vai ter mais resultado. E procure fazer nas primeiras horas do dia aquilo que é mais difícil, que é mais complexo. Você vai ver que depois as outras coisas vai fluindo naturalmente, porque você pegou toda a sua força que você tem durante o dia, né, que é, no caso, geralmente pela parte da manhã, que a gente está mais produtivo, a gente está com as energias renovadas, você foca ali naquelas coisas essenciais, que geralmente são as coisas mais complexas. E depois, durante o dia, quando a sua bateria vai diminuindo, você vai focando naquelas coisinhas, naquelas miudezas que vai tendo durante o dia. Você vai ver, a sua vida vai mudar drasticamente, você vai ser uma pessoa mais produtiva. E lembre-se, o menos é mais. Essa frase é sensacional. Quando você entender isso, a sua vida, com certeza, ela vai deslanchar na produtividade. Então, pessoal, recapitulando, a gente aprendeu sobre essas 4 ideias, baseado no capítulo 4 desse livro. E as 4 ideias são: reduza o foco, vá ao extremo, aprenda a dizer não e não fique preso nesse jogo do ticar. Se você fizer essas 4 coisas, com certeza você já vai ter um norte na sua vida, você já vai conseguir ter clareza daquilo que você tem que focar, e a partir daí você vai todo dia lapidando a sua vida, todo dia você vai moldando essa lista, mas não como uma lista exaustiva, mas como um guia. Você vai moldando esse guia de acordo com as suas necessidades, aquilo que você vê que é mais essencial. Então faça isso que você vai ver. O resultado vai vir, principalmente para a redução da procrastinação. Esse é um dos grandes desafios da minha vida, eu quero falar em outros vídeos também, mas é fundamental reduzir a lista de tarefas, é fundamental para uma vida mais produtiva e menos procrastinadora também. Porque no final, o sucesso não vem de fazer tudo, mas de fazer a coisa certa, fazer a única coisa.